Dicas para evitar o surgimento de fungos vaginais. Para evitar a proliferação de fungos vaginais na região íntima, é importante manter uma dieta saudável e equilibrada, para evitar a alteração da flora vaginal, assim como manter uma higiene correta. Ao longo da vida, a maioria das mulheres desenvolve diferentes transtornos, doenças e condições que podem aparecer como produto das alterações hormonais, que ocorrem desde a puberdade até chegarmos à menopausa. Um dos transtornos femininos mais comuns e frequentes são as infecções por fungos vaginais. Trata-se de uma doença bastante incômoda, às vezes, dolorosa, que se desenvolve como resultado da ação do fungo Candida albicans. Sabendo isso, é normal que muitos sintam uma certa preocupação, principalmente por tudo que tem a ver com a saúde íntima, que costuma ser uma das mais afetadas. A vagina, assim como a boca, e o sistema digestivo, tem um ambiente úmido no qual habitam fungos deste tipo. Estima-se que entre 20% e 50% das mulheres saudáveis tenham estes fungos presentes em seu organismo, sendo prejudiciais apenas quando algo faz com que se proliferem em grandes quantidades. Quais são as causas do aparecimento de fungos vaginais? As infecções por fungos surgem quando há um crescimento excessivo das leveduras. Em suma, isso costuma ocorrer quando há algum tipo de alteração na flora vaginal, a qual desempenha um papel fundamental ao atuar como uma barreira protetora. O desequilíbrio da flora pode ser provocado, por exemplo, consumo excessivo de antibióticos, o sobrepeso e a obesidade, as mudanças hormonais, a diabetes, doenças sexualmente transmissíveis, DSTS, os esteroides, o uso de roupas íntimas muito justas e feitas de materiais, como o nylon e a lycra, que prendem a umidade e o calor. Higiene vaginal excessiva ou inadequada, uso de sabonetes ou desodorantes vaginais, absorventes externos e internos. Quais são os sintomas de uma infecção por fungos vaginais? Uma infecção por fungos pode ser detectada facilmente pelo surgimento de alguns sintomas incômodos, que vão aumentando de maneira gradual. Incluem, por exemplo, secreção vaginal espessa, branca, semelhante a uma coalhada. Odor leve de pão ou levedura, coceira e ardor vaginal, irritação e vermelhidão, dor ao urinar, ou manter relações sexuais. Conselhos para prevenir os fungos vaginais. Ainda que os fungos vaginais possam ser tratados com medicamentos e alguns remédios naturais, a melhor medida a ser dada é adotar alguns hábitos simples para evitar o seu surgimento frequente. Os seguintes conselhos ajudarão a evitar a alteração da flora vaginal, para prevenir o crescimento das leveduras e outros micro-organismos que geram a infecção. Alimentação saudável. Em síntese, uma alimentação balanceada e rica em nutrientes contribui para fortalecer o sistema imunológico, a fim de conseguir um corpo mais resistente contra o ataque dos fungos e bactérias. Dessa forma, os alimentos que mais são aconselhados incluem, por exemplo, ovos, cereais integrais, leguminosas, frutos secos, gorduras saudáveis, fígado, abóbora, vegetais de folhas verdes, frutas cítricas. Boa higiene íntima. A higiene da região íntima é determinante no equilíbrio da flora vaginal. Se for realizada de forma exagerada ou inadequada, pode causar uma forte alteração, que diminui a sua capacidade protetora. Além disso, é recomendável evitar o excesso de umidade, já que os micro-organismos se proliferam com mais facilidade neste tipo de ambiente. Evitar os antibióticos. O consumo exagerado de antibióticos convencionais destrói as bactérias boas e altera o pH natural da vagina e o organismo em geral. Caso tenha que consumi-los, preste atenção aos seus efeitos colaterais, assim como procure outras alternativas, como os de origem vegetal,
Consumir mais probióticos. Em suma, os probióticos são organismos microbianos que estão presentes no sistema digestivo e na vagina. A sua presença em alguns alimentos é uma boa forma de oferecê-los ao organismo quando existe algum tipo de desequilíbrio na flora natural. Conhecidos como bactérias saudáveis, ajudam a deter o crescimento de organismos danosos, como é o caso dos fungos e das bactérias. Ademais, este tipo de probiótico pode ser ingerido por meio de suplementos ou alimentos de origem natural, como o iogurte e os laticínios fermentados. Cuidado com as roupas. As roupas e tecidos fabricados com materiais sintéticos, ou que são justas demais, podem criar um ambiente quente e úmido, ideal para o crescimento das bactérias e fungos. Por isso, o melhor é escolher as roupas de algodão, de preferência com algum tipo de ventilação e tecido respirável.